Festas juninas são uma das festas bem culturais no nosso Brasil e que levanta esse tipo de pergunta principalmente por causa da sua associação com elementos religiosos. Não dá para negar que ela tem um pano de fundo religioso, até porque as festas juninas elas estão associadas ao apego aos santos, não é? E os santos são, na igreja, na cultura católica romana brasileira, são aqueles a quem a gente apela para obter certas bênçãos. A Reforma Protestante, ela rompeu com a ideia de qualquer outro mediador, seja Maria, sejam os santos, qualquer outra fonte de mérito que não o nosso Cristo. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e por conta disso, aquilo que as festas juninas representam, de certa maneira estar atrelado aos dias dos santos, elas não combinam com a fé de quem é um protestante, de quem é um evangélico. Então essa já seria uma razão forte o suficiente para a gente não se associar a coisas que estão ligadas e têm esse pano de fundo religioso. Inclusive, Paulo nos deu uma orientação bíblica muito boa quando ele falou de carnes sacrificadas a ídolos, principalmente lá em 1 Coríntios, mas também em Romanos. Uma das orientações que ele dá é que comer a carne em si não é pecaminoso, assim como comer as comidas de festas juninas ou dançar quadrilha em si mesmo não é pecaminoso, mas a participação da festividade na qual essas carnes eram sacrificadas era o que Paulo proíbe. Então, uma das coisas que ele diz no texto sagrado é que a gente não deveria comungar dessas coisas, embora a carne em si tenha vindo do Senhor, seja do Senhor, tenha vindo do Senhor. Assim como as comidas são dádivas do Senhor. Assim como expressões artísticas, a gente poderia dizer que se elas não são pecaminosas em si, se elas não são sensuais, elas podem, inclusive, ser feitas de maneira não pecaminosa. Porém, eu quero que você entenda que a estrutura representa uma associação com crenças. E por causa disso, Paulo orientou que os de Corinto não participassem das festas onde essas carnes eram sacrificadas, embora ele não fizesse objeção a comer essa carne em casa, contanto que ela não gerasse um problema de consciência, sua ou de outro. Então, essa é uma orientação bíblica. Mas talvez você diga assim, pastor Heber, eu acho que isso é muito cultural e eu não vejo que tenha qualquer vínculo religioso. Então, eu quero explicar para você que em outras culturas, como por exemplo nos Estados Unidos, na América, você tem o Halloween, muitas pessoas enxergam o Halloween também como sendo meramente cultural, assim como festas juninas. A questão que eu quero que você aprenda é que quando culturas têm manifestações artísticas, como por exemplo o carnaval no Brasil, as pessoas poderão dizer, olha, eu não estou indo lá porque eu estou fazendo uma festa à carne, estou indo lá porque eu gosto de estar com os meus amigos, não é? Então eu gosto de ir para baile aqui, mas eu vou só para coisa bem de família, é o argumento que muitos usam. Eles estão expressando que associar alguma coisa porque ela é cultural não é mal. Então deixa eu te ensinar algo precioso. Culturas nunca são moralmente neutras. Culturas têm expressões que evidenciam conformidade ou falta de conformidade à lei de Deus. Então, por exemplo, quando a gente fala do jeitinho brasileiro, se por jeitinho brasileiro você quer dizer a habilidade de ser criativo, isso é bom. Mas se por jeitinho você quer dizer jeito de burlar certas regras, isso não é bom, isso é imoral. Então a gente poderia usar o exemplo do jeitinho brasileiro para dizer que existem aspectos dele que são moralmente aprovados e moralmente reprováveis. É a mesma coisa com festividades. A gente tem que analisar cultura sempre a partir desse referencial bíblico de ser moralmente aprovado ou reprovado. Então, por favor, nunca use esse argumento de dizer é cultural, faz parte da nossa cultura. Porque a nossa cultura ela tem coisas que são boas e que devem ser continuadas e coisas que não são boas e que devem ser rejeitadas ou, se possível, até modificadas. Então, não enxergue cultura como sendo neutra. E cuidado com associações que, por mais que não pareçam ter vínculo religioso, geram escândalo em outras pessoas. Paulo disse que você deveria se privar de certos privilégios quando alguém tivesse sua consciência ferida por sua participação daquele privilégio, no caso, comer a carne. Então, olha a preocupação paulina. O que é fazer tudo, comer e beber para a glória de Deus? É me preocupar, inclusive, com as pessoas que podem ser fragilizadas com a minha atitude, podem ser feridas com a minha atitude. Então, até isso
tem que ser pensado. Então, pais, a proibição ou orientar os filhos não deve ser simplesmente um sim ou um não, que não venha respaldado de explicação. Fale da nossa preocupação para com o próximo. Fale do que as festas representam. Fale de como o cristão é capaz de se privar de coisas que às vezes são até gostosas, mas que por causa do contexto talvez sejam impróprias. E isso acho que vai fazer você ter bons motivos para você orientar os seus meninos a crescer preocupado com o outro e não só com a sua própria diversão.